O vídeo de hoje está dedicado a um dos monumentos da antiguidade mais incríveis que você pode visitar na Espanha. Uma obra surpreendente, uma obra não superada e que 2000 anos mais tarde ainda continua em pé. Vem com a gente numa viagem para conhecer o incrível Aqueduto de Segovia. Eu sou Cecília. Eu sou Tony, isto é Espanha Total. Bem-vindos ao canal do Espanha Total, onde compartilhamos muitas dicas de viagens pela Espanha. E hoje rumamos para uma cidade da Comunidade Autônoma de Castilha e León, mais especificamente Segóvia. E queremos te apresentar um dos monumentos mais incríveis que conhecemos, ou seja, o aqueduto da cidade. Você vai ficar sabendo sobre a história do aqueduto, a razão pela qual foi construído e também uma pequena lenda sobre sua origem. Mas não é só isso, se você ficar até o final do vídeo, você vai saber como visitar o aqueduto e vamos te levar para uma parte do aqueduto que poucos turistas visitam. Bom, então vamos começar pela lenda, que sempre é mais divertido, e depois vamos pela história verdadeira, vamos dizer, da origem do aqueduto. O que tem a ver esse diabinho tão simpático tirando um selfie com o aqueduto atrás? Pois é, a protagonista da lenda era uma aguadora. A aguadora era uma profissão antiga que, como o nome indica, era quem carregava água. Quando você visitar Segovia, vai logo mais reparar que o centro mais antigo fica em alto. Então, para poder levar água até as casas, palácios, alguém tinha que descer até o rio e subir carregado com água. Esse era o ofício do aguador. E essa moça estava já cheia, já não aguentava mais, porque ela trabalhava num palácio, não aguentava de descer até o rio, subir até o palácio, carregada com água todo dia. E eis que o diabo escutou os lamentos da moça e resolveu oferecer um pacto para ela. Ele ia resolver o problema da chegada da água no centro da cidade, construindo uma ponte, e ela entregaria sua alma ao diabo. Desconfiada, a moça falou: tudo bem, mas eu tenho uma condição, você tem que terminar a obra antes de que saia o sol, amanhã. Então, em um dia. O diabo topou e logo mais começou, blá, 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 plim, plam, começou a construir rápido. Estava a obra avançando numa velocidade. E a moça ficou apavorada e acabou orando para a Virgem pedindo ajuda. A Virgem se apiadou dela e resolveu adiantar 1 hora a saída do sol. Então o galo cantou 1 hora antes, justo quando o diabo ainda tinha que colocar uma pedra para terminar sua obra. O diabo ficou pé da vida, perdeu a aposta e foi embora. E Segovia ganhou uma forma, um sistema de transportar água até o centro da cidade. E os segovianos acabaram acreditando nessa história, porque a menina dizia que podia ser visto as garras do diabo nas pedras do aqueduto. E se você olhar de perto, vai ver como estão aí as marcas do diabo em todas as pedras do aqueduto. E a prefeitura da cidade decidiu colocar uma estátua do diabinho tirando um selfie e com a última pedra, que é a falada na lenda, nos seus pés. E nos tempos tão estranhos que a gente vive, teve um grupo de moradores de Segovia que quis que a estátua fosse retirada porque, segundo eles, ofendia os sentimentos religiosos. Então a gente não vai comentar nada mais. E se você visitou Segovia e não lembra ter visto o diabo, é porque essa estátua foi colocada recentemente. A gente também não tinha visto. Unicamente na última visita para Segovia que vimos, achamos super divertido.
Bom, agora que já nos divertimos com a lenda, vamos para a história oficial. Segóvia foi uma importante cidade romana e, como já sabemos, quando os romanos escolhiam uma localização para um novo assentamento, para uma nova cidade, a questão de estar abastecidos de água era muito importante. E se a água necessariamente não estivesse tão próxima, os romanos tinham tecnologia suficiente para trazer essa água de lugares mais distantes. Então, o aqueduto foi feito para trazer a água das montanhas que estão ao redor de Segóvia até o centro da cidade. Ficam a 15 quilômetros, então não foi uma obra menor, não. Estima-se que o aqueduto levou 20 anos para ser construído, isso por volta do século II depois de Cristo. Até a entrada da cidade, a obra foi uma sequência de canais abertos pela superfície com uma inclinação constante. Isso os engenheiros romanos eram craques para calcular. Esse canal permitia transportar entre 20 e 30 litros por segundo. Quando o aqueduto chegou na cidade, foi necessário construir um sistema de arcos, que é a parte mais conhecida do aqueduto, e a água circulava por uma ranhura na parte superior desse sistema de arcos. E na hora que vocês chegarem no centro de Segovia, vai ver como há dois pequenos morros e é preciso salvar uma grande distância para que a água chegue no centro da cidade, e por isso a parte mais espetacular do aqueduto fica lá mesmo no centro de Segovia. E quando a água chegava no centro da cidade, continuava essa distribuição por um sofisticado sistema de canalização para o resto da cidade. Quando você estiver no alto da cidade, no pedaço onde acaba o aqueduto, imagine, porque dá para ver a estrutura por onde continua fluindo a água, só que não tem arcos, parece um muro, mas continua por aí. É importante entender que a parte mais visível do aqueduto, aquela onde todo mundo fica admirando, onde todo mundo quer tirar selfies, é apenas uma pequena parte dessa gigantesca obra civil que foi o aqueduto de Segóvia. Ainda vamos falar sobre as partes do aqueduto que você pode visitar facilmente, mas antes vamos mencionar como é que foi construído, porque é absolutamente espantoso. O trecho urbano do aqueduto é formado por 20.400 sillares de granito. Sillar é um termo técnico que define uma pedra trabalhada. Então, 20.400. E para conseguir subir essas pesadas pedras, foi construído um sistema de andaimes super resistentes. E nada melhor do que chegar bem próximo dessas pedras para você ficar espantado com o tamanho delas. E para poder levantar essas pedras, eram usados uma espécie de alicates gigantes. E para que esse alicate pudesse segurar essas pedras, eram feitos 2 buracos laterais para encaixar esse alicate e poder levantar a pedra. E aqui estão as garras do diabo, certo? Que são essas fendas na pedra que podem ser vistas por praticamente todo o aqueduto. Causa espanto saber que não foi usada nem argamassa, nem cimento, nem nada. Eram as pedras colocadas em um equilíbrio perfeito, uma acima da outra. Um equilíbrio que testemunha das habilidades dos romanos no campo da engenharia civil. Aproveita, chega bem pertinho para ver que não tem nada segurando essas pedras umas com as outras. Pode ser que você veja uma terrinha, mas isso é terra que foi caindo ao longo do tempo e depois virou barro, lama. Mas não é cimento, não é nada. Foram as pedras uma acima da outra. Incrível. E as pedras do aqueduto continuam em pé, apesar dessa unicamente aparente simplicidade 2000 anos mais tarde. E ainda tiveram que suportar o estresse da poluição e do trânsito, que até finais do século passado passavam carros, ônibus, caminhões por baixo do aqueduto. Imagina! Vamos falar agora sobre as diferentes partes do trecho urbano do aqueduto e como visitá-las. O escritório de turismo de Segóvia fica
bem ao lado do aqueduto e aproveitamos uma maquete que está dentro do escritório de turismo para poder ilustrar e te explicar melhor os trechos dessa parte urbana. Na parte superior direita da imagem fica o centro antigo de Segóvia. Para chegar na Catedral e no Alcázar, você vai pegar uma subida que sai praticamente do aqueduto. O trecho final do aqueduto é o mais famoso e mais conhecido, e há 2 pontos que você precisa localizar. Um mirante fantástico que fica do lado do centro antigo, e a estátua do diabo que falamos logo no começo do vídeo. E finalmente está o restante trecho do aqueduto, que é muito interessante, mas pouca gente explora. Esperamos que depois de assistir esse vídeo você fique com vontade de conhecê-lo. E esclarecendo, é um monumento público e você não paga para visitar. Vindo do centro de Segovia, pela apropriadamente chamada Avenida Aqueduto, o trecho mais espetacular do aqueduto vai aparecer na sua frente. De qualquer um dos 2 lados, a visão do aqueduto é simplesmente espetacular. A gente nunca cansa de contemplar o aqueduto. Podemos ficar sentados lá, vendo passar as horas, porque é uma coisa tão bonita. É lindo durante o dia, é lindo iluminado à noite. E, aliás, contemplar o Alcázar, o aqueduto e a catedral iluminados à noite é uma justificativa suficiente como para pernoitar em Segovia, que é a dica que damos para você. Se der para dormir uma noite em Segovia, você não vai se arrepender. Se você olhar para a parte superior do aqueduto, do lado que é virado para a cidade, vai ver uma estátua de uma virgem na cor branca. É uma réplica de uma escultura original de 1520. Embora não pareça, mede 1,60 m. A escultura original pesava 1 tonelada, a réplica unicamente 50 kg. É lógico que na época romana não existia nenhuma estátua, imagem de virgem por aí. Estavam várias letras em bronze com a data e o nome do construtor do aqueduto. Se você olhar com atenção, embaixo da Virgem dá para ver os lugares onde estavam afixadas as letras. As letras sumiram, mas dá para imaginar onde é que elas estavam. Se você olhar para o aqueduto com a cidade atrás, você vai ver à esquerda uma escadaria que vai te levar para esse mirante tão espetacular. Não deixe de subir, porque as vistas que você tem do aqueduto e sob uma perspectiva diferente são magníficas. De novo, de frente para o aqueduto com a cidade atrás, se você olhar à direita, vai ver o restaurante mais famoso de Segovia, que é Casa Cândido. Mas aqui não vamos falar do restaurante. Para continuar a visita, para continuar percorrendo o aqueduto, você vai pegar a ruazinha que fica entre o aqueduto e a parede do restaurante. É uma pequena subida, acompanhando sempre o aqueduto, até chegar em um ponto onde a estrutura vira, faz um giro à esquerda. A altura do aqueduto vai ficando cada vez menor, você vai ver isso claramente. Aproveite para tirar muitas fotos e se maravilhar com a construção, porque provavelmente você vai ser uma daquelas poucas pessoas que estão fazendo esse caminho. E caminhando por essa rua, em um determinado momento você vai ver o primeiríssimo arco do aqueduto. E a partir desse ponto você vai ver um muro contínuo e de repente aparece uma casa, uma espécie de casa, sim, uma edificação insignificante. Só que não é tão insignificante assim, porque é um dos vários desarenadores ao longo do aqueduto. A arena em espanhol é a areia, então desareador deve ser, não sei em português qual é o termo para falar das construções romanas. Como já indicamos, os romanos eram gênios da engenharia civil. E ao longo dos quilômetros que percorria a água das montanhas até chegar em Segovia, ela ia acumulando, arrastando todo tipo de partículas e areia. E aqui que entrava o desarenador. Era uma cisterna, um tanque, onde, pelo efeito da gravidade, as partículas transportadas pela água iam ficando no fundo. Então a água entrava no trecho final do aqueduto muito mais limpa do que tinha chegado nessa casa aparentemente insignificante.
Seria assim, faria a função de um purificador. Então, tudo que vinha de sedimento ou partículas grandes ficavam retidas nesse processo. E tem vários desarenadores ao longo do aqueduto, mas no trecho urbano esse que é o que você vai conseguir ver por fora. E o final do trecho inicial, o trecho urbano do aqueduto, está sinalizado por restos de uma coluna romana. E nesse ponto que você vai ter a chance única de olhar dentro do aqueduto, literalmente. Você vai ver como era o conduto por onde circulava a água. E pode até se imaginar como se fosse uma folha de árvore caída viajando assim sobre a superfície da água até chegar no centro de Segóvia. É um passeio muito agradável, de menos de 30 minutos desde o centro de Segóvia até esse ponto. E você vai ver, é muito interessante. E se você é uma pessoa inquieta como a gente e adora conhecer coisas interessantes, não deixe de fazer essa parte tão importante do aqueduto. Aliás, esse é o tipo de dica que a gente adora compartilhar aqui no canal. E se você for novo e não quiser perder nenhuma das nossas dicas, inscreva-se no canal e não esqueça de acionar o sininho das notificações para ser avisado cada vez que subirmos um novo vídeo. O ponto final, ou inicial do aqueduto, fica muito próximo do monastério de San Antonio el Real, sobre o qual falamos no vídeo sobre o que fazer em Segóvia. Aliás, não perca esse vídeo porque Segóvia vai muito, muito além do aqueduto. O aqueduto é fantástico, mas Segóvia tem muitos outros lugares que você não deveria perder. E com isso chegamos no final do vídeo de hoje. E esperamos que você tenha gostado de conhecer um pouco mais sobre o aqueduto de Segóvia. E mais um dado que vai aumentar sua admiração pelos romanos. O aqueduto transportou água até a década dos anos 60 do século XX. Pense nisso. É absolutamente espantoso. E você já sabe, se tiver qualquer dúvida ou qualquer comentário, a caixa de comentários está aberta. Se você gostou do vídeo e de saber mais sobre o aqueduto, deixa um like pra gente, aproveita para se inscrever no canal, vai aparecer um botão ali no meio da tela e vamos deixar você com outro vídeo que achamos que você vai adorar também. Quem sabe se a gente não se vê viajando por Segóvia. Hasta pronto! Hasta el próximo vídeo.